irmãos e irmãs. Este é o programa Formando e Informando. Nós estamos mais uma vez buscando fazer aquilo que o nosso Senhor Deus sempre nos pede, sempre nos convida, né? Fazer com que a formação possa lhe ajudar na sua santificação. Então, como já dizia Santo Agostinho, né? Antes de falar de Deus, precisamos falar com Deus. Então, convido você para orar comigo. Senhor Jesus Cristo, inspirai as nossas ações para que por vós tudo comece e que para vós tudo termine. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a prática da caridade na vida cristã. A prática da caridade na conversão. Afinal de contas, estamos na quaresma e a quaresma nos convida a essa conversão. E dos tripés, né, das práticas, né, da quaresma, a esmola é um dessas bases, né, dessas motivações que são colocadas para nós, fiéis, católicos, para que a gente possa buscar praticar cada vez mais. A esmola é uma forma de caridade. A gente, primeiramente, eu vou aqui abrir o compêndio do Catecismo da Igreja, né? O Catecismo da Igreja é um documento maior, bem mais grosso, bem mais volumoso, e o compêndio já está dizendo, compendia, né? Resume o próprio Catecismo da Igreja. Então, através do compêndio, a gente vai responder algumas perguntas aqui para vocês, né? Por exemplo, a pergunta 301, ela faz o seguinte: de que forma se exprime a penitência na vida cristã? Então, preste atenção. A penitência se exprime de formas muito variadas, em particular com o jejum, a oração e a esmola. Essas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, em particular no tempo da quaresma e no dia penitencial da sexta-feira. Que dia penitencial é esse da sexta-feira? Não é apenas na sexta-feira santa, pessoal. É muito claro o Catecismo da Igreja. Toda sexta-feira, não apenas as sextas-feiras santas, nem apenas as sextas-feiras da quaresma, mas todas as sextas-feiras do ano é um dia penitencial. É um dia que a Igreja nos convida a viver a penitência e colocar especialmente a abstinência de carne. Toda sexta-feira do ano, tá? Todas as sextas-feiras do ano a gente se abstém de carne em honra à carne do corpo de Cristo, né? Que foi morto por nossos pecados, e nós pecamos a todo momento, né? Todo momento, uma forma de dizer, uma figura de linguagem, mas os nossos pecados hoje, eles atualizados, eles sacrificam o próprio Cristo, né? Cristo é histórico, mas ao mesmo tempo o Cristo como pessoa humana é histórico, né? Mas o Cristo onipotente, onisciente, ele é onipresente e presente em todos os cantos geográficos, mas presente em todos os tempos cronológicos. Então não há tempo que toda missa é morte e ressurreição de Cristo. Toda missa celebrada no mundo inteiro é a própria morte de Cristo. É o Cristo morrendo, né, por nossos pecados. Ele morre ali na Cristo, real, na missa, real naquele momento, né, e ele ressuscita. Então toda missa é uma Páscoa, tá? E nós precisamos vivenciar todo esse deserto, né, da comunhão, da ação de graças, de agradecer por ele ter se entregue pelos nossos pecados. E toda sexta-feira, que foi o dia, né, da sua morte, vamos dizer assim, biológica, Jesus Cristo, todo dia nós fazemos a abstinência de carne. Isso não só para honrar o corpo de Jesus Cristo, mas também para nossa própria conversão, né? Porque no momento que a gente se abstém de uma coisa que a gente deseja muito, a gente
percebe que o nosso espírito tem controle sobre o nosso corpo, nosso desejo, nossa mente. Então, ao mesmo tempo, os nossos pecados, aquela vontade que nós temos de praticar o pecado, a gente pode se controlar mais, se regrar mais. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, no Brasil, a igreja concede que a gente pode substituir a abstinência de carne por uma penitência, uma obra de caridade. A gente pode participar, de tudo isso com alguma caridade, algo efetivo, alguma caridade, alguma coisa prática que realmente aconteça de bom na vida das pessoas. Então, as sextas-feiras, todas as sextas-feiras é propício para isso, mas em todo o tempo da quaresma é o nosso Kairos. Toda quaresma nós devemos praticar. Eu coloquei aqui formas de penitência e aí dei uma voltada no assunto do programa passado, que está voltado para a penitência em si, e a mortificação da carne, mas a própria esmola é o convite, como já diz o compêndio do Catecismo, nessa quaresma da gente vivenciar. E logicamente durante todo o ano, mas especialmente nessa quaresma, a gente busca aprender com isso, aprender com isso. E aí interessante que às vezes a gente vê as pessoas pedindo esmola e a gente fica na dúvida. Vocês devem ter ficado na dúvida algumas vezes. Eu dou ou não dou? Aí tem gente que não dá esmola, e aí critica, critica o outro que dá. Por quê? Porque você está dando esmola para essa pessoa se drogar. Já tem outro que dá esmola e critica o que não deu. Comenta mais ou menos assim: você faz a sua parte, desde que ele faz a dele. E aí, Diego, o que é que nós podemos fazer? Bom, uma coisa que a igreja nos ensina muito bem é a virtude da prudência. A caridade, a prática da caridade, mas ao mesmo tempo a virtude da prudência. Então, se a gente doar com inteligência, a gente fazer alguma coisa com inteligência. Então, uma esmola que você dá realmente, olha só, uma vez eu vi uma cena, eu vinha no shopping, estava no shopping, e alguém passando na praça de alimentação com minha família, a gente ia se alimentar, passando lá na praça de alimentação, quando de cara logo dei para o primeiro restaurante que tinha ali, primeira mesa, que tinha na praça de alimentação, um mendigo comendo um resto de melancia, provavelmente tinha tirado do lixo, com as sacolas ali ao lado no chão, estava comendo um resto de melancia com uma Coca-Cola. E aquela cena me chocou muito, 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 a mim e a minha família, minha esposa e meus filhos. E lógico que eu aproveitei para educar meus filhos, para sensibilizar a minha esposa e ao meu coração também. E aí, sensibilizado naquele momento, imaginei, a pessoa deve ter tirado essa melancia até do lixo, possivelmente, ou alguém ter dado aquela melancia a ele, um pedaço de melancia, que seja. E aquela Coca-Cola provavelmente foi com um dinheirinho que alguém deu ali e ele foi consumir. Aí você vai, mais Coca-Cola faz mal para a saúde. Bom, não é isso que eu quero falar aqui. O que eu quero dizer é que você já teve vontade alguma vez de tomar Coca-Cola, Em alguns momentos eu também tenho vontade. Mas aquele mendigo, ele estava com dinheiro ali e ele se deu ao luxo de, vamos dizer assim, de aproveitar uma coisa que ele nunca tinha feito, provavelmente. Não é a questão de, Diego, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar e tomado um café, tomado um suco que é mais saudável. Não vamos falar sobre isso, gente, porque a gente não vai falar, a gente não vai primeiro, aqui a gente não está tratando de nutrição, a gente está tratando de coração, Provavelmente o que aquele mendigo mais queria era conviver com a sociedade, não era tomar o refrigerante, era conviver com a sociedade. Era ter o direito, se sentir o direito de chegar ali, de cabeça erguida, sem julgamentos, e estar ali num lugar onde todas as pessoas, todos vão, porque eu não posso ir, porque eu não posso frequentar.
Então, aquilo sensibilizou muito meu coração, e quando a gente sentou em outra mesa, chegou, né, coincidentemente, que é muito difícil você ver alguém pedindo dentro do New Shopping. Eu acho que as únicas 2 vezes que fizeram isso comigo foi exatamente no mesmo dia. Parece coisa de Deus, né? E aí chegou outra pessoa pedindo dinheiro na mesa, dizendo que, né, precisava de dinheiro para pagar uma passagem, para voltar para a sua cidade e alguma coisa assim. Geralmente a gente ouve muito isso, né? De primeira a gente já pensa, desculpa. Mas eu já estava também com o coração muito sensibilizado por ter visto aquela cena minutos atrás. E aí eu dei algum dinheiro, né, que eu tinha na carteira, e o cara olhou assim e disse: só isso aqui não dá para nada não. Foi totalmente mal educado, né, e ingrato. Isso aqui não dá para nada não. E aí, logicamente, eu olhei para ele: amigo, você junto que puder, e se você realmente tem necessidade, então agradeça, né? Seja educado e agradeça. E ele saiu um pouco chateado. E aí logo eu imaginei, né? Provavelmente aquilo era uma desculpa, né? Porque quem precisa ele aceita de bom agrado muitas vezes, mas não adianta a gente julgar. O que importa é que a gente use a prudência para que a gente também não faça, porque uma coisa que a gente tem que utilizar, tem que aprender, é que a gente não pode, a gente precisa, a nossa esmola, ela precisa fazer o bem ao próximo. Quantas vezes eu já neguei esmola porque eu percebi que aquela esmola, na verdade, ia fazer mal para o próximo, mal para aquela pessoa pedinte. Então, quando vai fazer mal para ela, agora a gente não sabe, mas a gente usa discernimento. A gente pede ao Espírito Santo discernimento. Então, se você percebe, tem muita gente hoje, infelizmente, eu fico imaginando como deve ser difícil ser mendigo hoje em dia. Porque as pessoas pedem, qualquer pessoa pede descaradamente, as pessoas não têm mais moral. As pessoas pedem sem precisar tanto. Pedem por preguiça de trabalhar, pedem para saciar o seu vício da droga ou do álcool. Outro dia eu vi uma pessoa trocando um quilo de arroz no bar por uma dose de cachaça. Aí a dona do bar, né, ela recebeu e trocou, né? E eu comentei com ela. Eu disse: ô moça, você não era... Você recebeu esse produto, você percebeu de onde vem esse produto, você sabe de onde vem? Ou é fruto de furto, né? Fruto de roubo, ou é fruto tirou de casa, tirou dos filhos, tirou da família, da mãe, e veio alimentar o seu vício. Aquele que o Catecismo da Igreja nos ensina que nós, quando contribuímos com o pecado do outro, ou provocamos o pecado do outro, tentamos o pecado do outro, a gente também é culpado desse pecado do outro. A gente também precisa se confessar, precisa se arrepender, precisa evitar esse tipo de coisa. Tá? Mas e aí, Diego, eu faço ou não faço? Eu dou ou não dou? Mais uma vez, use a inteligência. Busque a virtude da prudência. Aquele que você percebe que realmente precisa, não deixe de ajudar. E aí, eu vou ler aqui para vocês a pergunta 194, né, que fala sobre o que significa a expressão da comunhão dos santos. E a gente vai ver que ela tem toda uma relação com a caridade, né? Essa expressão indica, em primeiro lugar, a comum participação de todos os membros da igreja nas coisas santas. A fé, os sacramentos, né, em particular a Eucaristia, os carismas e os outros dons espirituais. Tá? Na raiz da comunhão está a caridade, que não é interesseira, como diz já em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. A caridade não é interesseira, não deve ser interesseira, né? Mas estimula o fiel e por tudo em comum, né? Por tudo em comum. Então, isso aí está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33.
até os próprios bens materiais e serviços dos mais pobres. Então, a comunhão dos santos está voltada para o compartilhamento dos dons espirituais, mas também dos dons materiais, né? Aquilo que Deus nos dá espiritualmente, o dom, por exemplo, o dom que Deus me deu para falar em público, eu devo utilizar para fazer esse serviço que eu estou fazendo aqui. Ao mesmo tempo, Deus lhe deu outro dom que você precisa utilizar para ajudar as pessoas a serem evangelizadas, a mudar, a questão metanoia, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, conversão de fato, né? Deus nos deu os dons, a mim e a você, e a gente precisa utilizar esses dons, mas também Deus nos proporcionou bens materiais, e esses bens materiais nós deveríamos compartilhar, e como diz aqui o próprio Catecismo, que também já busca da própria Sagradas Escrituras, a caridade não é interesseira. Não devemos fazer as coisas de maneira interesseira, simplesmente por interesse. Isso é um convite, né, que a igreja nos faz na Quaresma, né, coloca especialmente o tema esmola, mas qualquer forma de caridade ela é muito bem-vinda, né, e você pode fazer essa esmola, essa doação de qualquer outra forma que seja do coração, que não seja... É diferente de, por exemplo, uma empresa que faz responsabilidade social. O trabalho de responsabilidade social das empresas é muito bonito, muito importante, mas não é bem, vamos dizer assim, totalmente caridade. É uma forma de caridade, mas de uma maneira, muitas vezes, utilizando-se dos recursos que a empresa, que não vai fazer falta para a empresa, por exemplo, né? Então, quando você dá aquilo que vai fazer falta para você, mas percebe que outra pessoa precisa mais do que você, aí você está buscando um bem muito maior do que aquele que você deu, a sua salvação, certo? E aí, várias formas a gente pode buscar, né, de caridade, não apenas a esmola em si, mas você pode doar um conselho, por exemplo. Até um conselho é uma forma de caridade, quando o conselho é bom, quando o conselho é divino, quando vem do céu, quando vem inspirado, né? O próprio... E assim, quando a gente pratica a caridade, nós não devemos praticar ela, né? Como Santo Agostinho diz, olha só, como Santo Agostinho tem uma frase muito interessante, né? Ele diz: não se imponha a caridade sem a verdade, mas também não se sacrifique a verdade em nome da caridade. Ou seja, o que Santo Agostinho está querendo dizer é que quando a gente, muitas vezes em nome da caridade, eu vou aqui colocar um exemplo aqui. Geralmente os pais são mais duros na criação do filho, né, dos filhos. Mas essa dureza, na verdade, ela está tentando fazer com que o filho cresça aprendendo, né, as virtudes. Então, muitas vezes ela diz a verdade para o filho aqui: olha, filho, você precisa fazer isso e aquilo, né? Ele não alisa as coisas. O amor é feito, mas não sacrificando a verdade. Meu filho, você vai ficar de castigo porque você não está estudando, você está desobedecendo, você está muito preguiçoso, você está no celular direto, né? Agora, já muitas vezes os avós, né, a maioria dos avós, pelo que eu vejo, geralmente tem a tendência de passar mais a mão na cabeça, né? Não, mas o bichinho está assim porque é difícil para ele também e tal. Então acaba sacrificando a verdade em nome da caridade. Não fala a verdade para o neto, porque aí em nome da caridade, né? Não, a verdade e a caridade tem que andar juntas, né? Eu tive uma vez que eu cheguei na ar-condicionado aqui, que eu acho que queimou na chuva, rapaz. Eu estou suando já aqui, mas dá para aguentar até o fim do programa. Uma vez eu cheguei numa cidade, né, na época eu era vendedor externo, né, atendia comerciantes, supermercados, enfim, e eu cheguei num supermercado e passou uma senhora vendendo umas capas de controle remoto, dizendo que era para ajudar o marido que sofreu um acidente de carro. E a pessoa que estava lá no caixa comprou para ajudar, e eu também
fiz minha, né, ajudei também, contribuí. Chegando em outro supermercado que eu fui atender, aí eu encontrei uma outra senhora, outra mulher, tá? Com a mesma conversa. A diferença é que o marido não tinha sofrido acidente de carro, não. O que ela falou foi que o marido tinha sofrido um AVC. Mas com a mesma conversa. E aí, quando eu olhei para ela assim, percebi, né? Vi que era a mesma história. E lá na frente, a outra mulher lá em outro lugar. Deu para perceber as duas assim. Ou seja, enganando o povo. Enganando o povo. Na mesma hora eu tive a missão de ir lá. Olha, se a senhora precisa, é muito bonito vender. Vender alguma coisa para ganhar seu dinheiro, você está trabalhando. Agora você está mentindo. A senhora está mentindo para trabalhar. Né? Não faça mais isso não, porque se a senhora continuar fazendo isso, eu vou chamar a polícia. Eu disse para que elas pudessem entender que o que elas estavam fazendo, elas estavam enganando as pessoas estavam comprando. Tipo assim, olha, o ato do vender, a minha especialidade é venda, né? Eu estudei muito tempo sobre isso, trabalhei muito tempo com isso, e até hoje a gente acaba também vendendo sempre algo de uma forma ou de outra, serviços e por aí vai. A gente precisa entender que a venda é aquela que você faz, você ajuda a pessoa de uma maneira que ela está precisando e ela paga por isso. Agora, quando você fica fazendo suas lamentações, a pessoa lhe ajuda, mas a sua lamentação é simplesmente uma pura mentira para a pessoa lhe ajudar a comprar alguma coisa a você, isso não é verdade. Isso não é uma prática, isso não é justiça, isso não é justo. Tá? Isso é um pecado. Enganar as pessoas para que as pessoas comprem a você. Tá? Então, não é esse tipo de atitude que a gente deve fazer. Então, você também tem discernimento em relação a isso. E aí, eu vou passar aqui para o versículo, para a pergunta 375, que aqui eu tenho umas pontuações interessantes aqui para fazer. Olha só que legal. Fala sobre as normas, né, de consciência, como a gente deve seguir, tá? Há 3 mais gerais, né, normas de consciência. Jamais é permitido fazer o mal para aquele, jamais é permitido fazer o mal para que dele provenha um bem, ou seja, os fins não justificam os meios. Por mais que você queira um bem, aí você faz alguma coisa errada por causa de um bem, é esse caso que eu dei. A mulher vendendo acaba com o controle remoto, provavelmente precisando de dinheiro, mas ela estava mentindo. Então, os fins, ou seja, o objetivo dela, né, de ganhar o dinheirinho dela, não justifica o jeito que ela está fazendo. Os fins não justificam os meios, certo? E aí, justamente, não é permitido fazer o mal para que dele provenha um bem. Da mesma forma, a chamada regra de ouro, é a segunda norma aqui de consciência que a gente precisa ter. Tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles. Isso está ensinado lá na Carta Magna, né? Dos versículos mais importantes da Bíblia, o capítulo 7 de São Mateus. Né? A caridade passe sempre pelo respeito ao próximo e da sua consciência. Olha, a 3. A caridade passa sempre pelo respeito do próximo e pelo respeito do próximo e da sua consciência. Ainda que isso não signifique aceitar como um bem o que objetivamente é mal. Olha só. A caridade passa pelo respeito ao próximo. Você precisa estar respeitando o próximo através da caridade, mas também respeitando a sua consciência. Certo? Respeitando a sua consciência. Então, pessoal, isso é muito interessante para que a gente possa observar. Eu tenho que tratar isso aqui, não tem como fugir. É que as pessoas confundem muito. Né? Deixa eu abrir aqui a pergunta 404. As pessoas confundem muito caridade com, por exemplo, o marxismo. O que é marxismo? Marxismo não é machismo, é marxismo, que vem do filósofo Karl Marx. Né? Era um filósofo que dizia, né, que defendia
a luta do proletariado, a revolução do proletariado, né? E aí, a partir disso, surgiu várias coisas como o marxismo cultural, que está aí pervertindo, né, as novelas, pervertindo a música, pervertindo o teatro, pervertindo várias formas culturais. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos que estão nos meios culturais, que é tão importante para a sociedade, né, a cultura, né, de uma forma geral, mas dentro dessa cultura está entranhada uma cultura que é marxista, né, que justamente a escola de Frankfurt, aquela coisa toda que aí eu não vou explicar aqui, mas essa ideologia ela vem entrando, né, na vida das pessoas, e para isso o pecado vira muito relativista. Cada um escolhe o que não, isso aqui não é pecado não, tal, não importa o que a igreja diz, importa o que eu penso. Afinal de contas, o próprio Karl Marx era ateu, né? Então a ideologia até aqui infelizmente está muito dentro da igreja também. Muitos dos nossos sacerdotes, muitos dos nossos amigos cristãos seguem, né, a chamada teologia da libertação, que é uma coisa que é muito perigosa, que a gente tem que tomar muito cuidado, condenada pelo Papa hoje, São João Paulo II, e também pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, né? Muito criticada, muito condenada. As pessoas, então, por que eu estou falando isso aqui? Está muito voltado também dentro dos partidos de esquerda, né? Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque tudo isso entra muito dentro, afeta muito a vida dos cristãos. E aí, as pessoas não podem confundir caridade com isso. Caridade não é uma revolução para que o Estado tome conta de todos de uma maneira igualitária, isso, aquilo, e nunca funcionou no mundo. Você não deve dividir as suas coisas por obrigação do Estado. Tá? Pronto, resumindo, não deve dividir suas coisas por obrigação do Estado. Mas você deve dividir suas coisas por consciência do coração, né? por conversão do coração. Os primeiros cristãos faziam isso. Na época que surgiu o marxismo, né, o socialismo, o comunismo, em todas essas épocas aí, a igreja não deixava de soltar, né, encíclicas, exortações apostólicas, documentos de maneira geral, né, documentos papais, que, juntando tudo isso, forma a doutrina social da igreja. Então você, meu irmão, que acha bonito, né, acha belo, que é muito bonito quando a gente vê assim superficialmente, né, a ideologia marxista, a gente se aprofunde mais na doutrina social da igreja, que a gente vai ver que ela nos leva para causas sociais mais justas, né, mais sérias, e que não tira Deus do centro de tudo. Pelo contrário, Deus permanece no centro de tudo. E aí justamente o que eu queria ler aqui para vocês, do compêndio do Catecismo da Igreja, que ele fala, olha só, a pergunta: o que mais exige uma autêntica convivência humana? Exige respeitar a justiça, a justa hierarquia dos valores, que infelizmente o marxismo não respeita, modifica os valores e nos engana muitas vezes, e subordinar as dimensões materiais e instintivas às interiores e espirituais. O marxismo faz justamente isso, né? Ele sobrepõe a uma ideologia materialista. Em particular, onde o pecado perverte o clima social, é preciso fazer apelo à conversão dos corações e à graça de Deus para obter mudanças sociais, tá? Que estejam realmente a serviço de toda pessoa e da pessoa toda, inclusive do espírito, da espiritualidade da pessoa. A caridade que exige e nos torna capazes da prática da justiça, nós, não o Estado, né? Nós em si, é o maior mandamento social. Tá? Então isso aqui é tirado do Catecismo da Igreja Católica, é um compêndio, você pode, eu sugiro que você compre, né? Porque até ajuda as próprias editoras
e a própria igreja em si. E o compêndio nos leva a entender, né, de maneira simples o próprio catecismo da Igreja Católica. Então, a prática da esmola, a prática da caridade como um todo, vai nos ajudar bastante na nossa conversão, e Quaresma é um tempo propício demais para isso. Afinal de contas, é o Kairos da Igreja. Fique com Deus e até o próximo programa.